Louvado seja o nome do nosso Pai Yahweh. A pedido de um inscrito que tem no canal, ele fez uma pergunta em relação como foi que Satã fez para corromper a primeira geração. Segundo a Bíblia, na época de Noé, né? Eu sei que o seu nome é Noá. Meu irmão, você fez uma pergunta inteligente. Você colocou na sua pergunta, não sei se é um homem ou se é uma mulher, né? Porque eu já disse para as pessoas, se você postar a foto do seu perfil, como eu sou semi-analfabeto, ficaria muito mais fácil de identificar quem faz a pergunta. Mas as pessoas colocam só uma letra ali abreviada, às vezes um J, um D, um F, eu não sei quem é, se é homem ou se é mulher. Eu tenho dificuldade de ver aqui, porque o nome da pessoa muitas das vezes está no e-mail, tudo emendado, o nome com e-mail. Aí eu tenho dificuldade de ler, porque as letras é muito pequena, tá? Então se as pessoas quiserem me facilitar, colocar a foto no YouTube, eu vou saber que é um homem que fez a pergunta ou se é uma mulher. Mas nesse caso eu vou falar um inscrito do canal. Ele quis saber, já que os anjos não têm sexo, né? Mas foi o que eles fez para corromper a geração, já que eles não têm sexo, né? Colocaram na Bíblia que eles tiveram filhos. A sua pergunta é inteligente. E eu vou te dar uma resposta dentro daquilo que o mensageiro me passou, ok? Não vou te dar uma resposta baseada na Bíblia, porque a Bíblia foi o diabo quem fez ela. Prestar atenção, meu amado, que você fez a pergunta. No que eu vou ler. Tá escura a imagem aqui. Segundo o que está escrito na Bíblia, havia gigantes na terra. De onde eles vieram? Meu amado, a Igreja Católica fez uma salada de fruta. O nosso Pai Yahweh, quando criou os primeiros corpos humanos, dos homens e mulheres, não foi apenas Adão e Eva. Eles não foram criados no tamanho que esse povo que está na terra hoje existe. Eles foram criados com mais de 3 metros de altura cada um. Você tem ideia do que é isso? O Adão, que o povo conhece, e a Eva, que o povo conhece, eles eram pessoas de estatura com mais de 3 metros de altura, meu irmão. Não eram esses homens comuns como eu e você, não. Não eram essas mulheres baixinhas que tem no dia de hoje, não, meu irmão. Eva era uma mulher gigante. O próprio Adão era gigantesco. Só que Satanás ocultou isso da Bíblia e inverteu a história dizendo que havia gigantes sobre a terra, quando na verdade a primeira civilização, eles eram gigantes. Vou falar do jeito que vocês entendem. Você que é crente. Os primeiros corpos que o Pai criou, dos homens e mulheres aqui nesse mundo, no início, eles eram seres com mais de 3 metros de altura, no mínimo. Tanto homem como mulher. Tá? Aquela primeira geração na época de Noé não era pequena igual esses de hoje, não. Tanto é que eles viviam quase 1000 anos. Era uma geração magnífica, meu amado. O nosso Pai criou um casal de todos os seres. Inclusive uma pessoa me fez uma pergunta na internet. Se Adão e Eva não nasceu, como foi então? Será que eles nasceram? Não, eles não nasceram, eles foram criados já grandes. Todos os casais, seja de homens e mulheres, como de animais, répteis, o que você imaginar, peixe, tudo, foi criado primeiramente um casal de cada coisa. E eles foram fecundados através da relação sexual, segundo a sua espécie, e aí eles iam produzir as cópias dos corpos para os outros poder nascer. Mas os primeiros que foram criados tudo perfeito, tudo grande, ou seja, eles não nasceu, nem homem nem mulher. Já criou um casal de cada coisa, já criou pronto. Aí aparece a ciência na cara de pau, né, que a gente vê na internet, dizendo quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Aí esse cientista estúpido tem a cara de pau de dizer para as pessoas que quem veio primeiro foi o ovo.
Sendo que o Criador criou primeiramente o casal da galinha, o galho e a galinha, para depois o galho e a galinha se cruzar e produzir o ovo. Aí vocês caem na conversa de cientista, meu irmão, que vive numa estupidez total, querendo contradizer a criação do Supremo. Disseram como veio de macaco. Olha, a estupidez é total. Portanto, meu amado, vamos lá, eu vou ler a carta para você entender. Eu já dei essa resposta em vídeo, mas como você parece que é novo no canal, não viu esse vídeo ainda. Eu te aconselho, quando você entrar no YouTube, você passa o dedo no celular, vai até chegar no último vídeo que eu já postei, e começa de baixo para cima. Você começa de baixo para cima, e você vai ver que eu já dei essa resposta em vídeo. Mas eu vou repetir com carinho para você entender. O mensageiro disse que quando Adão e Eva começaram a ter filhos e filhas, também outras pessoas que moravam longe do jardim, ou seja, havia outros casais que estavam fora do jardim, que moravam longe do jardim, começaram a se multiplicarem na terra, ou seja, começaram a ter filhos, começaram a se multiplicarem na terra, isto é, passando pelo corpo, que é reproduzido através da fecundação, que nós chamamos nos dias de hoje de relação sexual, que era reproduzida através da relação. Continuando. Ou seja, as cópias dos primeiros corpos que eles começaram a produzir. As cópias dos corpos. Os primeiros corpos foram criados tudo grande. Não nasceu nenhum deles. Nem de homem, nem de animal. Quando eles começaram a se reproduzir, as cópias sim, já vem do nascimento da carne, como o Salvador falou a Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido de Ialro, o que é nascido do Espírito, que é Ialro, é Espírito. Ou seja, aqueles que nasceram do Espírito já nasceram grandes. Entendeu? Continuando. Ou seja, através da fecundação, isto é, as cópias dos primeiros corpos. Porém, prestai atenção, meu amado, que fez a pergunta. Lúcifer percebeu que toda vez que a alma do homem ou mulher entrava no corpo para nascer, eles caíam no esquecimento e não se lembrava que vieram do reino da luz. Toda vez que eles produziam um corpo, um dos nossos irmãos que estava aqui embaixo entrava no ventre da mãe através das cópias para nascer. E assim que entrava, a sua mente apagava e não se lembrava que vieram do reino do Altíssimo. Por isso que dá a impressão de que uma criança é inocente. Não tem ninguém inocente nesse mundo. São apenas pessoas com a mente apagada. Quando nasce, a mente apaga. É só isso. Não é uma criança ali. Para não se lembrar que tinham vindo do reino da luz. Mas havia muitos deles que não queriam passar pelo corpo na terra, para não pagar o preço da sua rebeldia. Prestar atenção, amado, você que fez a pergunta, ou irmão, não sei, irmão ou irmã. Você vai entender o que aconteceu com a primeira geração. Muitas pessoas que vieram das alturas não quiseram passar pelo corpo na terra, ou seja, não quiseram nascer para pagar o preço da sua rebeldia. Então o que foi que aconteceu? E Lúcifer se reuniu com eles e fez desses os seus aliados, na intenção de sabotar o corpo de seus irmãos. Então muitos que não quiseram nascer, o nosso pai Ialro deu o direito de todos os que vieram das alturas passar pelo corpo na terra, pelas cópias que seriam produzidas através da relação. Assim eles pagariam o preço da rebeldia e poderiam voltar para casa, porque a rebeldia aconteceu lá em cima. Então aqui embaixo foi criado esse corpo para que nós pudéssemos sofrer a nossa tribulação dentro desse corpo, vivendo de forma simples e natural, pagando o preço da rebeldia. Quando chegasse o momento de morrer, o espírito deixava o corpo e podia voltar para casa. E muitos deles se negaram, ou seja, não quiseram nascer.
E Lúcifer se uniu com eles, com esse grupo de seres que hoje em dia estão por aí, que nós já sabemos que são demônios. Se reuniu com Lúcifer para sabotar o corpo dos seus irmãos. E Lúcifer ordenou que eles entrassem no corpo de homens e mulheres para gerar filhos de natureza perversa. Agora você vai entender por que eles corromperam a primeira geração. Eles incorporaram as pessoas de dentro do corpo, incentivaram os desejos sexuais dessas pessoas para continuar produzindo cada vez mais filhos. Ou seja, eles mudaram a natureza do homem. O homem e a mulher, antigamente, era que nem os animais. Tinha um tempo determinado para sentir desejo um pelo outro. Era uma vez só, uma vez por ano. A mulher entrava no desejo, o homem também. Eles tinham uma relação, ela engravidava e produzia um corpo, para que um dos nossos irmãos pudesse nascer. Quando o ser satânico entrou no corpo das pessoas, eles mudaram os desejos. Aquilo que era para ser feito de ano em ano, passou a ser feito todo dia. Entendeu? Por que as pessoas têm desejo sexual todo dia? Porque isso já corrompeu lá atrás. De dentro do corpo humano, eles incentivaram os desejos para produzir filhos de natureza perversa. Então o que aconteceu? Lúcifer ordenou que eles entrassem no corpo de homens e mulheres para gerar filhos de natureza perversa. Foi assim que Satanás conseguiu corromper a primeira geração. Dessa forma, quando as pessoas nasciam, elas tinham a natureza mudada para praticar o mal, uma contra a outra, uma contra as outras, para derramar sangue de inocentes, porque tinha seres malignos no corpo delas. Ou seja, tinha seres malignos no corpo das pessoas. Foi quando o Altíssimo Yahweh viu que Lúcifer e seus aliados quebraram as suas regras, as suas ordens, aqui embaixo, mais uma vez. Então ele alertou Noé, que é o Noé, do que iria fazer para destruir a semente do maligno, pois Noé e sua família eram dignos diante do Altíssimo e Yahweh. Portanto, meu amado, minha amada que fez essa pergunta, foi essa forma que Lúcifer corrompeu a primeira geração. Eles incorporaram as pessoas e elas começaram a ter desejos depravados, começaram a ter relações sexuais de forma desordenada, mulher traindo marido, marido traindo mulher e produzindo filhos antes do tempo. O nosso Pai havia dado um tempo para todo mundo nascer normal, passar pelo corpo na terra. Satanás bagunçou isso, entendeu? Ele corrompeu a primeira geração. E por isso que eles foram condenados. Eles não podem nem nascer, nem se eles quisessem, tá? Eles foram condenados por ter corrompido a primeira geração. Eu já falei isso em vídeo, mas como você não viu esse vídeo, eu estou postando novamente, para que você acorde para a nossa realidade. Então não se iluda. Não é porque havia gigantes na terra, não. A primeira civilização era um gigante. Você sabia disso, você que é evangélico? Você acha que Satã é trouxa de deixar isso no livro que ele mesmo manipulou? Inscreva-se no canal Israel Xavier Souza, uma luz na escuridão. Curte, compartilhe e deixe seu comentário. Assim que eu puder, responderei a sua pergunta. Porém, este resto desse mês, eu não vou responder pergunta nenhuma em relação à Bíblia. Nem adianta mandar que eu não vou responder, tá? Não vou falar nada a respeito da Bíblia. A partir do outro mês, talvez, mas esse mês não. Eu vou pronunciar as mensagens do Supremo, para que as pessoas se atentem à mensagem, não ficar preocupado com o livro que Satanás manipulou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.